Obrigado a Tayane Mello. A gente sai de Brasília, portanto, volta a São Paulo, onde estão os nossos estudos, para discutir um assunto que está muito latente, né? Lá no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, mas que reverbera por todo o nosso país. A escala 6x1, a jornada de trabalho, há ali projetos, né, para que se mude, se altere as versões atuais, a versão atual através de diferentes projetos. Enquanto, por exemplo, o Congresso discute essas pautas, inclusive a Câmara já aprovando a PEC que está parada no Senado por enquanto, amanhã a Câmara também pretende votar o projeto enviado pelo governo federal para discutir este assunto. No meio de tudo isso, há associações, confederações, federações atuando também para auxiliar nesse debate. E a Federação do Comércio de Bens e Serviços, também de Turismo de Minas Gerais, desenvolveu uma proposta que está sendo apresentada, né, para os presidenciáveis de maneira muito importante. Presidenciáveis que estão já discutindo este assunto, mesmo que estejamos ainda a alguns meses de distância desta disputa eleitoral, mas o debate, claro, é essencial. Por isso, hoje temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios o presidente da FEComércio Minas Gerais, Nadim Donato, aqui ao meu lado. Muito bom dia, presidente. Bom dia, João. Muito obrigado por me receber. Vamos falar, então, primeiro do básico, né? A proposta em si que os senhores têm apresentado para os presidenciáveis ou para as pessoas próximas a eles, como, por exemplo, o presidente Lula. O senhor pode nos explicar exatamente como que foi essa recepção, além do próprio conteúdo da proposta, por favor. Olha, a recepção por todos eles foi excelente. Eles entenderam que é uma proposta que ela tem começo, meio e fim, né? Nós estudamos, a Federação do Comércio vem estudando com um grupo de advogados trabalhistas, RHs de empresa, também contadores, para que nós pudéssemos desenvolver uma proposta de hora trabalhada, pago pela hora trabalhada, porém com todos os direitos garantidos, que é diferente de outros países, né? Que não existe essa modalidade de direitos, né, que o trabalhador tem. Então, na nossa proposta, que vem sendo desenvolvida e trabalhada e discutida, nós temos um bônus que é dado na hora trabalhada, conforme a categoria do setor, de 15%. E, para isso, nós queremos buscar uma modalidade nova de trabalho, sem retirar nenhuma outra modalidade existente. É uma PEC que você coloca mais uma proposta e essa proposta, nós acreditamos que essa proposta é uma proposta que futuramente se tornará uma das maiores propostas utilizadas pelo trabalhador e pelas empresas, né? Logicamente com carteira assinada, através da convenção coletiva, discutida a hora trabalhada, o valor trabalhado. E para que isso pudesse tomar uma forma muito grande, nós também estudamos e entendemos que o trabalhador ele necessita do dinheiro no bolso dele. Então, nós fizemos um planejamento de antecipação de todo aquele trabalho, de todo direito que ele tem. Então, por exemplo, ele vai receber a hora trabalhada e ali ele vai receber as férias, o 13º, aviso prévio, nós vamos colocar o dinheiro no bolso do trabalhador antecipadamente. Isso protege o trabalhador, ele tem mais condição de utilizar o dinheiro dele da forma que ele achar melhor, mas também protege a empresa, porque muitas das vezes as empresas não conseguem fazer uma previsão de 13º ou mesmo de rescisão contratual. Então, isso também diminui a quantidade de atritos, vamos dizer, entre esses dois setores. Então, nós apresentamos isso para todos os candidatos a presidente, né? E eles entenderam o projeto. O projeto também tem um diferencial que ele é pago por PIX via uma metodologia que foi desenvolvida na reforma tributária, que é o split payment, ou seja, a pessoa, ao receber o seu salário, que pode ser quinzenal ou mensal, ela recebe esse salário líquido na conta dela. O dinheiro do governo, o imposto de renda, o que tiver que ser, vai direto para o governo, o FGTS vai direto para o FGTS. Então, isso também protege o governo, protege o INSS. E aí, nós desenvolvemos também uma metodologia que é o seguinte:
vamos dar oportunidade a quem não tem oportunidade de trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui. Aquela dona de casa que tem vários afazeres, às vezes as crianças estão na escola, ela pode, durante o estudo das crianças, ela pode trabalhar 2 horas, ela pode trabalhar 2 dias, 4 dias, né? E ele tem um limitador. Então, são 28 dias, né? 28 horas trabalhadas, você limita para não concorrer com as 40 ou 44 horas, né? Então, é um trabalho que é feito para buscar uma nova grupo de pessoas que querem trabalhar e não podem trabalhar nas escalas existentes, nas modalidades existentes, e também é uma maneira de colocar as pessoas que estão na informalidade para a formalidade. Eu vou dar um exemplo, João. Um motoboy que entrega pizza, ele trabalha normalmente no horário de 5 às 10 horas da noite, que é o horário de pico de entrega de pizza. E às vezes ele não está registrado. Então essa pessoa está trabalhando, está ganhando o dinheiro dela, mas está na informalidade. Então ele não tem um FGTS, ele não tem amanhã, ele necessita, tem um acidente, necessita ter um dinheiro para ele e para a família durante 1, 2 meses, não tem um futuro, uma aposentadoria. O que essa pessoa faz? Ele vai continuar fazendo aquele trabalho, porém, na parte da manhã, ele pode se registrar numa empresa por hora trabalhada, fazer 2 horas, 3 horas, né? E ainda dá para ele estudar se ele quiser, enfim. Nós pensamos em várias maneiras de contemplar uma nova modalidade de trabalho que dê liberdade ao trabalhador de escolher aonde, quando e como ele quer trabalhar. E, logicamente, o comércio necessita disso também, porque nós temos horários de picos diferentes de trabalho. Posso dar um exemplo. O supermercado, na parte da tardinha à noite, ele necessita de mais caixas, mais repositores. Então, essas pessoas podem trabalhar somente nesse dia, nesse horário e alguns dias da semana. Haveria uma base, podemos chamar assim, de horas mínimas que seria obrigatório, ou isso cabe a uma decisão bilateral, praticamente, né, entre empregador e empregado? E da mesma maneira a questão da hora máxima, até para ficar um pouquinho mais claro, o senhor citou a questão das 28 horas, haveria esse balizamento através de uma lei ou ali vai através do negociado e não do legislado? Não. A nossa ideia é a seguinte: primeiro, respeita-se a carteira assinada, respeita-se a convenção coletiva de trabalho, porque é ali que é definido qual que é o valor da hora, né? Se vai trabalhar, se não vai trabalhar, se tem feriado, respeita tudo isso. Nós colocamos um limitador de 28 horas, porque se você não colocar um limitador, ele pode estender e passar para as 44 horas. Uhum. Então, é uma nova modalidade. Nós não estamos tirando as outras modalidades, né? Tá. E isso também é importante porque, respeitado também as 8 horas, respeitada a hora extra. Então, agora, normalmente a pessoa, o que nós estamos imaginando? Ela pode ter 2 ou 3 empregos, coisa que não é proibido. Vou te dar um exemplo. Quando os enfermeiros lá atrás conquistaram trabalhar 12 horas e descansar 36, muitos trabalharam 12 horas, descansaram, por exemplo, 12 horas e foram trabalhar em outro hospital. Então, é uma decisão do trabalhador. É a independência, é a flexibilização do trabalho. Nós entendemos que assim, esse modelo é um modelo moderno, é um modelo que adequa a hora trabalhada que existem em outros países, porém, com todas as garantias trabalhistas que no Brasil nós temos, né? A questão da hora, né, que é um momento muito importante, né, seria um momento muito importante de implementação e que é diferente do que nós sempre tivemos por aqui, né? Muitos brasileiros até falam dos Estados Unidos, nós conversávamos aqui nos bastidores, inclusive, que lá eles têm mais um outro sistema, um sistema totalmente diferente, até pela questão da CLT, da lei trabalhista e por aí vai. Agora, como que seria a definição do valor da hora que o senhor citou aqui? Essa definição seria feita através também dessa negociação bilateral, com a ajuda talvez de sindicatos, ou seria já antecipadamente definido? Até para saber também, conforme o momento da vida vai avançando, tem inflação, vai ter a necessidade de uma reposição, né, um reajuste. Olha, hoje nós pegaríamos a hora trabalhada de cada categoria e desse valor ele teria um bônus de 15%, que é um valor muito grande para um aumento real.
você vai ter um bônus, então as categorias dividiria pelo número de horas, né? No caso do comércio, 220 horas, você divide pelas horas e pegou o valor e teve um bônus de 15%. Mas volto a falar, além desse bônus, ele vai ter todas as antecipações, então ele já vai estar recebendo ali férias, vender também. E isso tudo, normalmente, vai ser discutido na convenção coletiva de trabalho, como é hoje. Discute-se o salário, vai se discutir a hora trabalhada. Só que ela já começa com o bônus. Então, o que nós entendemos? Que mais à frente, logicamente, nós vamos ter aumento salarial real. Porque vai ter que haver um equilíbrio entre quem trabalha, por exemplo, 28 horas e quem trabalha 44 horas. Então, essas 44 horas vai haver um aumento real e, com isso, a gente consegue colocar um salário maior e melhor na mão, né, do funcionário, e com isso a economia gira mais. Ele tem mais capacidade de compra e para o comércio isso é excelente, para serviços, né, para todo. E eu queria destacar também, João, que nós levamos isso para as federações de indústria, agricultura, transporte, todos entenderam o projeto, aceitaram o projeto, fomos debater com os vários sindicatos laborais e a Federação dos Comerciários de Minas Gerais, eles entenderam o projeto, gostaram do projeto, né? Só que hoje tem uma discussão muito grande do 6x1, 5x2, 4x3. Nós não estamos entrando nessa discussão. Nós queremos liberdade para que a pessoa possa escolher o trabalho dela, logicamente, desde que a empresa tenha né? E nós, empresários, estamos sentindo essa necessidade. Presidente, quero agradecer imensamente por ter vindo, né, ao nosso estúdio aqui na Band News TV, também colocado esses pontos num momento de debate muito polarizado, né, muitas vezes, e que é isso ou aquilo, e os senhores colocando aqui uma outra possibilidade que tende a ser discutida, né, pelos presidenciáveis, como foi entregue também pelo Congresso Nacional. Queria desejar aqui uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para o senhor. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de explicar um pouco a nossa proposta. Muito obrigado e bom dia. Um bom dia ao senhor, para todos que nos acompanham e continuarão acompanhando, porque a gente vai rapidamente para um intervalo, mas já retorna com mais no Manhã Band News.